galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Entramos em setembro, então agora vocês vão ter que me aguentar. Setembro é mês de lançamento de iPhone e a gente vai ter bastante vídeo falando de iPhone aqui, antes deles chegarem e depois que eles chegarem nas minhas mãos. Galera, ontem eu soltei um vídeo falando sobre que alguns smartphones da Apple, alguns iPhones saíram de linha, né? Os 13 Pro, 13 Pro Max não vendem mais, o 11 também não vende mais. A Apple continua vendendo só oficialmente no site dela os iPhones 13, 13 mini e os modelos novos que vão entrar, que são o 14 e o iPhone SE ainda, tá? O 11 não é vendido mais, inclusive 10R, esses aí também não são vendidos mais. E o 12, obviamente, né? O 12, lembrando que o 12 mini também não, nem os 12 Pro e nem 12 Pro Max. Nas lojas por aí você pode encontrar. Mas no vídeo de ontem que eu gravei teve uma pergunta que foi sobre: cara, então eu devo comprar o iPhone 13 Pro ou 13 Pro Max ou o 14 novo ou o 14 Pro Max? E realmente no vídeo de ontem eu não falei. Então hoje nós vamos falar sobre isso. Vale mais a pena agora eu comprar um 13 Pro, que é um excelente smartphone, bota top nisso, ou pegar um iPhone 14, que é a linha de entrada dos iPhones, mas só porque é o 14. Bora lá discutir sobre isso. E pessoal, lembrando que o 13 Pro é um Pro. O Pro tem coisas Pro da Apple, né? É o modelo Pro. Para princípio, a primeira coisa que você vai pensar na cabeça é que o Pro tem uma câmera a mais. Tem aquela câmera de retrato que faz fotos lindas no modo de desfoque. Se você gosta de fazer fotos das suas crianças, um modo retrato para fazer fotos das pessoas, é lindo, é muito bonito. Aquela câmera com zoom de 3x dá um desfoque e a proporção, né? Não distorce as imagens, as proporções do rosto. Então, o Pro, para começar, você vai pensar nisso. Ele tem uma câmera a mais lá atrás, é uma câmera de retrato que você não vai encontrar no 14. Então, a gente está comparando um 13 Pro com um 14. Lembrando que os dois têm 6,1 polegadas. Então, na tela vai ser exatamente a mesma coisa, exatamente o mesmo notch, que o notchzinho novo, que agora chama Dynamic Island, vai estar só no 14 Pro e no 14 Pro Max. Você tem uma duração de bateria no 13 Pro de 2 horas a mais em reprodução de vídeo do que no 14. A Apple promete 22 horas de reprodução de vídeo no 13 Pro contra o novo 14, 20 horas. Então, se você fizer um uso misto aí, você vai saber que vai ter uma bateria um pouquinho melhor ainda no iPhone 13 Pro. Além dessa câmera que eu já falei, só o 13 Pro tem 3 câmeras na parte traseira. E na parte de câmeras, pessoal, além de ter uma câmera a mais, a câmera do 13 Pro e do 13 Pro Max, ela tem autofoco na câmera ultra grande angular. Aquela câmera que é quando você vai fazer fotografia das coisas, quando você está viajando, quer pegar todo aquele detalhe da paisagem, pegar muita coisa. Aquela câmera tem autofoco. É uma câmera melhor do que a câmera dos iPhones 14. E as dos iPhone 14 não têm autofoco, continuam não tendo autofoco, assim como os 13 não tinham. Mas a do 13 Pro, além de ser uma câmera com abertura maior, vai entrar mais luz, ela tem autofoco. Você consegue aproximar as coisas e ter foco, fazer fotos macro. O modo macro do 13 Pro e do 13 Pro Max é absurdo de bom, além de você poder fazer vídeos em macro, que você não vai conseguir no 14. Então, além da câmera de 3x retrato, que eu falei que é lindo para você fazer as fotos no 13 Pro, que não vai ter no 14, você tem essa câmera ultra grande angular com possibilidade de fazer fotos macro. Então pense bem se você gosta de fazer essas fotos de pertinho, fotos de flores, de detalhes bem próximos, ou até gravar vídeos, o 13 Pro dá para fazer isso. No 14, não dá. E ainda sobre câmeras, eles dividem a mesma câmera principal. Então se você pensar só em câmera principal, a traseira principal, a mesma câmera que equipava o 13 Pro e 13 Pro Max, veio para o 14. 14 não Pro. Lembra que a gente está comparando o 13 Pro com o 14 que não é Pro. A câmera principal deles é idêntica. Outra coisa que é igual é o chip. O A15 Bionic, que equipava o iPhone 13 Pro e 13 Pro Max, era diferente dos iPhones 13. E ele veio agora para o iPhone 14. Então, o iPhone 14 e 14 Plus tem exatamente o mesmo chip A15 Bionic do que o 13 Pro. Então, você vai ter uma performance idêntica no desempenho. Mesmo chip. Antes de falar as outras especificações, eu já vou adiantar para vocês. Se você não quiser essas coisinhas novas que surgiram agora praticamente de software, tem algumas que não, que é hardware, do iPhone 14, as coisas que a Apple trouxe, eu ainda acho que o iPhone 13 Pro, principalmente o 13 Pro, não falando do 13 Pro Max, porque ele vai ser mais caro, é um ótimo investimento. Hoje ele está, entra aí no link da descrição, quando eu estou gravando esse vídeo, a gente tem um canal de ofertas.
ele estava 6.200. O iPhone 13 Pro de 128, com essa câmera a mais para fazer o modo retrato lindo, com a câmera ultra grande angular para fazer o modo retrato, com a duração de bateria um pouquinho melhor, com o notch exatamente o mesmo, com o chip que é exatamente o mesmo, com uma tela, o display, pessoal, é um display de 120 Hz ProMotion no 13 Pro. O 14 não tem. A gente teve uma melhoria agora nos modelos Pro 14 e 14 Pro, mas no 13, no 14, aliás, não tem tela com 120 Hz. Você tem com ProMotion. Você tem no 13 Pro. Então a tela é melhor no 13 Pro do que no 14. Então pensa aí, é mais uma vantagem. E tá 6.200 no dia de hoje. Pode baixar mais? Eu acho que pode. E principalmente, a Apple vai lançar o modelo 14 aqui no Brasil por R$ 7.599 no a prazo, no dividido. Se você colocar o à vista, são 10% de desconto. Façam as contas aí, deve estar aparecendo na tela. Mais ou menos aí, você vai ter uma diferença de 6.200, que é o preço hoje, de pelo menos R$500, R$700 em favor do 13 Pro ainda, mais barato do que o 14 novo. Então pensa bem, cara. São diferenças a se considerar. Lembrando que só o 13 Pro, 13 Pro Max, tem gravação de vídeo em ProRes, caso você queira o modo Pro. E lembrando que só os Pro também vão até 1 TB, caso você queira, certo? Modos de fotos em RAW, caso você seja um profissional de fotografia, para fazer fotos em RAW, editar no seu Lightroom depois, ter uma liberdade maior para edição de fotos, os iPhones 14, assim como os 13, não Pro, não fazem fotos também em RAW. Só faz foto RAW os modelos Pro. Então o Pro, custando mais barato, 500 a 600 ou 700 reais mais barato, vai te entregar muito mais coisa do que o modelo 14. Pensa aí. E quase me esquecendo de falar para vocês que os modelos Pro, o 13 Pro e 13 Pro Max, tem aquele sensor LiDAR lá atrás, ou LiDAR, se você quiser falar em português, que é um sensor que ajuda na medição de profundidade de campo quando você vai fazer fotos no modo de desfoque, com a lente de zoom, que só tem no iPhone 13 Pro, né? Faz mapeamento de ambiente, é mais uma diferença. Vocês viram aqui que não é pouca coisa melhor o 13 Pro comparado com o 14. Bom, até agora eu só falei coisa boa do 13 Pro, né? Os motivos para você comprar o 13 Pro. Eu acredito que o investimento para quase todas as pessoas seja melhor comprar o 13 Pro agora. O preço está mais barato, vai estar mais barato do que o 14 novo, que não é Pro, cara. Mas vamos começar a falar agora de algumas vantagens que você vai encontrar no 14 ou coisas que você deve considerar caso você queira comprar por conta dessas coisinhas que você vai encontrar só no 14. E no 14 Pro também, mas a gente tá falando de 13 Pro contra 14. Galera, uma das principais atualizações, sem começar a falar de software, foi que a câmera frontal agora dos iPhones, ela tem autofoco. É uma câmera com abertura maior, f1.9 contra abertura de f2.2 da frontal e tem autofoco. Quer dizer que quando você vai fazer suas selfies agora, você vai ter um foco melhor, uma definição melhor, porque ela tem foco, ela vai cravar o foco, ela não vai ficar com foco fixo. Então, todos os iPhones, inclusive o 14, tem câmera frontal com autofoco, que vai te entregar uma selfie com uma nitidez maior por conta de ser um foco cravado. Em vídeo também você vai ter a possibilidade de aproximar objetos da câmera e poder ter foco nos objetos, coisa que você não tinha em nenhum modelo antes da Apple, nem no 13 Pro, nem no 13 Pro Max, nem no 13, você vai ter no 14 já de entrada. Então a câmera frontal com autofoco. Então você tem uma nova função também que agora a Apple chama de Photonic Engine, que ela melhora até 2,5 vezes a qualidade da luz. Um processamento em camadas mais baixas, antes de subir essa foto pro RAW ou pro JPEG, consegue extrair ainda mais da sua foto, melhorando a luminosidade. Além dessa abertura da frontal ser maior, você consegue agora então extrair mais luz. Então quer dizer que você provavelmente, em situações de luz um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais escuro, você vai ter uma selfie no 14, provavelmente melhor do que no 13 Pro e no 13 Pro Max, por conta de ter autofoco, que eu já falei, e esse Photonic Engine, que vai melhorar ainda mais a foto, além da abertura que é mais clara, f1.9. Então, começamos a falar de umas vantagenzinhas agora para o modelo 14. Outras coisas sobre o modelo 14. No 14 você já consegue aquele modo de vídeo retrato em 4K, que é o modo cinematográfico, o modo cinema, que você pode gravar com a traseira e com a frontal dos 13 Pro, você já conseguia, só que você só conseguia gravar em Full HD. No modelo 14, já o 14 sem ser Pro, você vai conseguir gravar esse vídeo na traseira, na frontal,
em 4K. No 13 Pro não vai dar para você fazer isso. Gravação em vídeo também, com modo ação, que introduziu agora também, no 14 dá. O modo ação é um modo com aquele, sabe aquele vídeo que você vai gravar assim, que ele tá liso, 60 FPS, 2.8K. Quando você tá correndo, filmando alguém correndo, ou tá no carro, tá dando aquele solavanco pra caramba, você quer aquele vídeo fluido, no 14 dá. Ele vai gravar em 2.8K a 60 frames por segundo, um modo ação. Você só tem no 14. Não vai encontrar isso no 13 Pro. Além de outras coisinhas, como por exemplo agora a detecção de acidente, que a Apple introduziu nos iPhones 14, toda a linha 14. Você vai, por exemplo, não espero que não use, mas se você sofreu um acidente de carro, o seu iPhone vai detectar que você sofreu um acidente e vai chamar o serviço de emergência sozinho e ligar para os seus contatos de emergência desde que você tenha cadastrado lá. E ele tem isso no 14. No 13 Pro não tem. Tem também a possibilidade de utilizar, aqui no Brasil por enquanto não, mas lá nos Estados Unidos e Canadá já, um modo que você vai poder mandar mensagem de texto para pedir socorro em áreas que não tenha sinal de nada, de internet nenhuma, né? Não tenha sinal do seu 5G ou 4G ou do Wi-Fi. Você vai conseguir comunicar com o satélite direto. 2 anos. Quando você compra o seu smartphone novo, você vai ter 2 anos de graça para utilizar isso. Lembrando que só lá nos Estados Unidos, mas é uma coisa também, vantagem para o modelo 14. Outra coisa que eu não ouvi ninguém falar é que muito mais eficiente, o Bluetooth 5.3 é a primeira vez que aparece. A Apple vinha utilizando o Bluetooth 5.0 em todos os smartphones anteriores, inclusive também nos notebooks 5.0. No iPhone 14, na linha toda 14 Plus, 14 Pro e Pro Max, você tem Bluetooth 5.3, que tem uma estabilidade muito melhor de sinal, um alcance melhor do Bluetooth, além de ser muito mais econômico ainda de energia. Então, se você costuma utilizar muito fone de ouvido, talvez você tenha uma qualidade ainda melhor e uma longevidade um pouquinho maior da sua bateria, né? Um gerenciamento melhor, porque o Bluetooth 5.3 é melhor. Então, 5.0 no 13 Pro e todos os outros iPhones para trás, e 5.3 em todos os 14. Então, o 14 tem Bluetooth 5.3. Bom, pessoal, não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, provavelmente sim, porque é muita coisa. Mas, ó, colocando na balança, caso você não queira utilizar essas coisinhas como modo ação novo, que é software, que tem no 14, o gravação de 4K no modo vídeo de desfoque, que é software no 14, essa câmera frontal, que sim, eu quero testar essa com autofoco. Se você esquecer essas coisinhas que eu acabei de falar, que são a favor do 14, o iPhone 13 Pro, se você pensar estritamente em fotografia, cara, as coisas que ele tem a mais, eu acho que é mais negócio pegar um 13 Pro ou 13 Pro Max. Eu falo 13 Pro porque o 13 Pro, sim, vale mais a pena pelo dinheiro gasto. Ele vai estar uns R$700 mais barato do que o 14 agora no lançamento. Então, o 13 Pro é um excelente investimento. Se eu fosse um cara normal, não testasse smartphone, se fosse um cara igual você, talvez, que está assistindo esse vídeo, eu pegaria um 13 Pro do ano passado, certo? E não pegaria um 14. A não ser que queira essas coisas novas. Aí se você quer um novo, ou tem dinheiro para isso, aí você não tem que assistir vídeo. Você vai e compra um 14, depois compra um 14 Plus, depois compra um 14 Pro. Mas enfim, eu acho um melhor negócio, um 13 Pro, do que um 14. Tem várias coisas que são mais atraentes no uso normal das pessoas, né? Para as pessoas que não são normais, aí não sei, você tem que pensar. Lembrando, pessoal, também que os iPhones 14 novos, se você for importar aquele amigo seu que vai vir de Miami, foi para os Estados Unidos, ou daquele brother, aquelas pessoas que você sabe que vende importado lá na sua cidade, cara, utilize o nosso link da descrição, nosso canal de ofertas, para comprar os modelos nacionais quando chegarem, ou para comprar os modelos que já existem, 13 Pro, eu falei do 13 Pro por 6.200. Os modelos 14 americanos não têm conexão para chip. Não dá para colocar o chip físico. Você pode comprar os 14 novos, só que você vai ter que ir numa operadora, transferir o seu número do cartão físico para um eSIM e aí fazer a ativação no seu smartphone. Não dá para simplesmente tirou e colocar ali, não tem onde colocar, não existe gaveta, certo? Nos modelos nacionais que vão ser vendidos aqui no Brasil, você vai ter a gavetinha sim para colocar, certo? E outra coisa, nenhum no site da Apple ainda diz que os novos smartphones só vêm com cabo na caixa. A Justiça Brasileira decidiu aí que a Apple tem que vender os smartphones aqui no Brasil. Disse que ela será multada se não vender os smartphones desde a linha 12 para cima, 12, 13 e 14, com o carregador na caixa, ela vai ser multada. Mas no site da Apple Brasil diz que na caixa vem só um cabo carregador. Então, preste atenção, não fique esperando vir, porque por enquanto a gente não tem nada sobre isso. Lembrando também que os carregadores
permanece a mesma coisa, nenhum deles teve alteração nos modelos 14 de carregamento mais rápido. Continua carregando sem fio com MagSafe a 15 watts e o carregador, que é aquele carregador que vende de tonelada no nosso grupo de ofertas, aí, o canal de ofertas, o carregador original de 20 watts, que também é para o iPad, é para o iPhone 11, para o 10R, para o 12, para os 13, todos os modelos e para o 14 continua sendo o mesmo. E provavelmente, até o momento, ainda ele não virá na caixa, tá? O site da Apple diz que não vem. Enfim, pessoal, eu acho que 13 Pro é a melhor para a maioria das pessoas, tá? For comprar, ajuda nós, entra no nosso canal de ofertas aí. Mesmo que você não for comprar, indica o nosso canal de ofertas pra galera. É o primeiro link na descrição, ajuda a gente demais. Eu ajudo vocês, vocês me ajudam desse lado. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.